Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e sextou, isso mesmo, sextou, muito bom, dia de sol maravilhoso e amanhã tem jogo do Fogão. Vamos lá, galera, vamos logo saber das novidades do Botafogo. Começando pelo uniforme do Botafogo, tem muita gente reclamando que entra na Botafogo Store e não está encontrando as camisas, está faltando de vários tamanhos, enfim. Eu vou explicar agora para vocês a situação das camisas novas da Reebok. Bom, primeiro a boa notícia, mas que está atrelada justamente a essa falta de camisas. Em apenas 3 semanas do lançamento, né, da linha da Reebok, o Botafogo já se aproxima dos números de venda de 2017 inteiro, tá? Então, em 3 semanas, correspondeu praticamente ao ano de 2017, que vocês lembram bem, o Botafogo foi até a semifinal da Copa do Brasil, foi até as quartas de final contra o Grêmio na Libertadores, então foi um ano, o último ano aí de grande performance em campo, e agora em apenas 3 semanas o Botafogo chegou já muito perto a campanha de 2017, as vendas de 2017, melhor dizendo, né? Pessoal, o Botafogo, quando lançou agora, né, a Reebok, na verdade, lançou os uniformes, tinha 2 opções. Ou ela esperava um pouco mais de tempo para produzir em massa na sua fábrica no Brasil a coleção de camisas, né, de casacos, enfim. Ou ela fazia como acabou optando, lançava com um número menor de peças e depois corria contra o tempo ali, mesmo que ficasse algumas semanas em falta, que é o que está acontecendo agora, para depois repor o estoque. Isso, inclusive, é chamado de o efeito aí Apple, né? Porque a marca de iPhone, né, conhecida pelo iPhone, faz parecido lá nos Estados Unidos. Lança, né, aquele produto que está todo mundo esperando. Olha como a camisa do Botafogo sendo comparada aí com o tão desejado iPhone, né? Lança o iPhone, as vendas são incríveis nas primeiras semanas, depois fica sem estoque por um tempo, e depois de um tempo volta a disponibilizar no mercado. Então foi isso que aconteceu com as camisas da Reebok. Eu sei que a galera tá inconformada aí, querendo comprar. Inclusive, vocês lembram que tá previsto ainda para esse mês o lançamento da camisa preta do Botafogo, tá? Então vai ser uma corrida aí às lojas, né? Ontem eu trouxe aqui a informação da loja que está sendo construída ali no Barra Shopping, né? Então, por hora, essa é a notícia. Com relação à fábrica, né, o Botafogo tem negociado, tem falado diariamente com a Reebok para aumentar a capacidade de produção, né, da fábrica aqui no Brasil. Tá? Então, o Botafogo está em cima, está ciente, né, do problema, e o Jornal o Globo que trouxe essa notícia aí, a gente sempre dando o crédito, né, as fontes. Pessoal, jogador, o Bastos, tá virando quase que uma novela, né? O Bastos Kisanga, jogador angolano, que já tá tudo acertado, já assinou com o Botafogo. Só o que falta são justamente os trâmites burocráticos. E o canal Botafogo, não, o canal Estrela Solitária, trouxe a informação de que o nome do Bastos apareceu já no Diário Oficial da União, tá? E isso é uma ótima notícia, é mais um passo aí para ele ser anunciado finalmente, porque significa que o Bastos passa a ter permissão de residência no Brasil. Então, realmente são uns trâmites aí complicados, o Mazuco já tinha falado disso, e vamos ver, como ele disse que essa semana se resolveria, quem sabe ainda hoje teremos finalmente o anúncio de Bastos Kisanga, zagueirão angolano, que virá logo, né, se juntar ao grupo do Bruno Lage, beleza? Galera, falando um pouquinho fora das 4 linhas, né? O Botafogo tem uma grande equipe, né? Um grande elenco hoje de jogadores, mas isso se deve principalmente, como vocês bem sabem, ao scout alvinegro, né? A gente está sempre falando aqui do scouting. E o head scout do Botafogo, que é o Alessandro Brito, veio para o Botafogo, né? Junto com o Mazuco, na mesma época, e foi uma jogada de mestre do John Textor, né? Pegou o Alessandro Brito, que já tinha trabalhado no Atlético Mineiro, enfim, com muito sucesso, campeão por lá, né? Tirou o Galo de uma fila longa de títulos. O Galo, para quem não sabe, tinha sido campeão brasileiro no primeiro ano do Brasileirão, né? Como ele
em 71 e nunca mais tinha sido campeão. Voltou a ser campeão em 21, justamente com o trabalho do Alessandro Brito. E o Alessandro Brito está, sim, sendo sondado, né, recebendo sondagens do exterior. A Fogão Net trouxe informação de Europa e Oriente Médio, o TF falou que também tem nos Estados Unidos, ou seja, o mundo todo quer o nosso Head Scout, que tem contrato até janeiro do ano que vem, mas certamente o John Textor está ligado, né? O Alessandro Brito ele foi eleito esse ano o melhor Head Scout da América do Sul. Então, os holofotes estão nele, né? E com certeza o John Textor vai cuidar disso e não vai deixar que ele saia do Botafogo, porque ele é uma peça fundamental justamente nesse processo todo da SAF. E a gente está sempre aqui falando, né? Elogiando os scouts do Botafogo, atento a grandes jogadores como Adrielson. Ninguém conhecia, fala a verdade, ninguém conhecia Adrielson. Lucas Perry, você podia até conhecer, mas estava jogando no Náutico quando veio para o Botafogo, que naquela época era o último colocado da segunda divisão. Então, assim, o scout tem sido assertivo, preciso, né? Cirúrgico. E justamente esses dois jogadores que eu citei agora, Lucas Perry e Adrielson, não vou falar do Lyon, não vou falar do Lyon, não. Eles são os nomes que são praticamente barbadas, tá? Nas apostas, para a convocação, primeira convocação da seleção brasileira do Fernando Diniz, tá? Técnico do Fluminense, todo mundo sabe, acumulando aí o técnico também, a função de técnico da seleção brasileira até o meio do ano que vem, né? E ele faz hoje às 2 da tarde, vai ter transmissão do Sport TV, do GE, enfim, canais do YouTube, todo mundo acompanhando essa primeira convocação do Diniz. E eu diria que Lucas Perry e Adrielson serão convocados. Se não forem convocados, vai ser um desastre, né? Vai ser um mau começo para o dinizismo na seleção. E o Botafogo, com isso, né, vai estar quebrando aí 4 anos de ausência nas listas da amarelinha, tá? Você lembra qual foi o último jogador convocado do Botafogo para a seleção brasileira? Ó, vou falar aqui. Foi em setembro de 2019. Pensa aí, último jogador convocado. Difícil até de lembrar, né? Foi o Marcinho, isso mesmo, Marcinho, lateral, que depois teve 1000 problemas aí na vida particular dele, envolvimento com a justiça, enfim, e que hoje está no América Mineiro. Foi o último jogador, então, há 4 anos aí que o Botafogo não tem um jogador convocado. Certamente hoje vamos quebrar esse tabu. Além do Perry e do Adrielson, existe uma chance remotíssima do Tiquinho estar na lista. É óbvio que ele seria ali pule de 10, como se dizia antigamente, caso não tivesse tido a lesão no jogo lá do Mineirão, né? Mas como a recuperação dele está sendo rápida, está sendo muito boa, ele está se dedicando muito à recuperação, né? Essa informação que vem de dentro do Botafogo, há uma pequena possibilidade, mas eu não apostaria nisso não, tá? Quem mais do Botafogo poderia ser convocado? Bom, o nome do Eduardo também aparece com menos chances do que Lucas Perry e Adrielson. Até por ser um jogador um pouco mais velho, né? Mas que vem fazendo um Brasileirão também fantástico, né? A gente pode dizer que num nível só um pouquinho abaixo do próprio Tiquinho, que é o melhor jogador do campeonato. O Eduardo, Carlos Eduardo Sheik, né? Ele teria a concorrência. Eu vou citar aqui 3 jogadores que tiveram na última lista da seleção, mas que vocês lembram, foi com o Ramon Menezes, né? Foi o Lucas Paquetá, que particularmente eu acho um jogador apenas mediano, né? Foi à Copa do Mundo, jogou como titular na última Copa do Mundo, mas não sou fã. O Rafael Veiga, do Palmeiras, e o Joeliton, que joga na Europa. Então, esses foram os meias convocados, né, pela última vez. O Eduardo aparece com chance. Comenta aí embaixo se você fosse, né, o Diniz convocaria também o Eduardo, né? Acho que não vou nem perguntar sobre Perry e Adrielson, porque eu acho que aí são barbadas, né? Vai ter também convocação, falando em Ramon Menezes, da seleção Sub-23, e o Botafogo tem 2 jogadores, né, com idade, na verdade é a seleção olímpica, né, e que teria idade, que estão se destacando naturalmente, que seria o Luiz Henrique e o próprio Hugo, lateral, fez um jogaço, inclusive acabou eleito o melhor jogador em campo contra o Internacional. Que jogada que ele faz ali no lance do gol, né?
enfim. Então, Luiz Henrique e Hugo podem ser convocados, assim como outras seleções nacionais, né? O Paraguai pode convocar o Segovinha, o Uruguai pode convocar o Matheus Pontes. Então, o Botafogo aí, quem sabe, vai ter um pacotão de convocados nesta sexta-feira, tá? Enfim, os jogos do Brasil, tá? Não, antes que alguém pergunte, o Botafogo não vai ser desfalcado, tá? No caso dessas convocações, se elas se confirmarem, tá? Porque vai ter a parada das datas FIFA. Os Jogos do Brasil são dia 8 de setembro, em Belém. Começamos já as eliminatórias contra a Bolívia, tá? E depois, no dia 12, o Brasil vai a Lima enfrentar a seleção local do Peru, beleza? Então vamos aguardar aí essa convocação do Diniz. Eu estou bem curioso, né? Porque é a primeira convocação dele e é um técnico, querendo ou não, está totalmente inserido, né, no cenário nacional. O técnico do Fluminense, como eu disse. Então ele acompanha muito o Brasileirão. Será que ele vai prestigiar jogadores que estão na Europa? Vão ter nomes do Brasil? Certamente vão ter nomes do Brasil, né? Então é isso aí que a gente fica aguardando. Falando em Fluminense, aconteceu um fato aí inusitado essa semana, que o Fluminense fez uma ação num shopping aqui do Rio de Janeiro, né? E então, naturalmente, teve vários torcedores do Fluminense, uniformizados, que foram lá. Acho que estava o Cano e mais um jogador para tirar fotos, né? Na loja da Umbro, né? Acho que é a Umbro, o material esportivo do Flu. E só que aí, por coincidência, né? Num restaurante próximo, estava almoçando o de Plácido e o Segovinha. E aí esses torcedores do Flu migraram para o restaurante para tirar fotos com os jogadores botafoguenses. Como dizem por aí, o muro está baixo, né? Então foi um fato curioso. Pessoal, falando sério, partida de amanhã, muito importante, primeiro jogo do retorno, né? O árbitro designado para esse jogão, né? Deve ser o grande jogo dessa rodada, né? São Paulo vive seu melhor momento na temporada, disparado, depois da classificação contra o Corinthians, se classificou para a final da Copa do Brasil, jogando um jogo considerado ali quase que perfeito, né, do São Paulo, e o Botafogo, líder disparado do Brasileirão. Então vai ser um confronto ali de titãs no Morumbi, tá? O árbitro será o catarinense Ramon Abate Abel, tá? E aí vamos às coincidências, às curiosidades. O Ramon foi também o árbitro do primeiro jogo do campeonato dessas equipes, Botafogo e São Paulo, aquele 2-1 lá no Newton Santos, no dia 15 de abril. Então, repete o árbitro daquela partida. E um detalhe interessante, o São Paulo, para quem é aí supersticioso, todos somos, não venceu ainda com o Ramon Abate Abel. Esperamos que continue sem vencer. Primeiro eu vou falar dos jogos que ele apitou do Botafogo. Além desse jogo com o São Paulo, ele apitou o nosso empate na Vila Belmiro, com o Santos, e também... Só esse jogo. Só esse jogo. Então foram esses dois jogos que ele apitou do Botafogo. E do São Paulo, ele apitou a derrota do São Paulo para o Cruzeiro por 1-0 e o empate do São Paulo com o Bahia em 0-0. Mais uma curiosidade dessas do futebol atual, o Ramon Abate Abel foi convidado pela Federação Saudita para apitar um jogo do Sauditão, né? Que inclusive vai ter transmissão, eu acho que é na Band, se não me engano. Vai ter transmissão, enfim, várias atrações aí lá na Arábia Saudita, como vocês sabem, muitos jogadores indo para o futebol árabe. E no dia 28 desse mês vai ter o jogo, eu vou dizer que é o clássico, mas eu não tenho certeza se é clássico. Al Hilal, que todos nós conhecemos, versus o Al Etikaf. E o Ramon Abate Abel apitará essa partida para vocês verem como tá muita grana, e eles estão utilizando também disso, trazendo árbitros de fora. É mais uma forma deles levar a marca, né, do futebol árabe para o mundo todo, né, causar esse interesse, né, essa curiosidade sobre o Sauditão. Galera, vamos falar de Botafogo. Chega de falar de futebol árabe. O Gabriel Pires finalmente será relacionado, treinou normalmente essa semana, então tudo indica que ele será relacionado logo mais para o jogo de amanhã, né? Se ele já vai ter condições de atuar, se ele vai entrar em campo, é outra questão. Mas o Gabriel Pires é um jogador que o Bruno Lage conhece muito bem, né? A gente sabe que é um jogador que tem sido muito útil, né? Foi muito útil ao Botafogo, e
teve essa lesão aí lá em maio, aquela vitória nossa de 1-0 contra o Fluminense no Newton Santos. Desde então, o Gabriel Pires sofrendo com esses problemas na panturrilha, mas agora finalmente parece que ele está bem, já apareceu na Botafogo TV treinando normalmente, será relacionado. Quem também será relacionado, que apareceu no bid ontem, como a gente previa, foi o Diego Costa, isso mesmo, Diego Costa bidou ontem, né? Será relacionado também, ponto pacífico, e tem uma chance de já ser escalado no time titular. Eu explico por quê. O jogador está muito bem fisicamente, tá? Treinou também bem essa semana, já com o grupo, né? Tá em forma. Inclusive o Botafogo, quando contratou ele, né? Trouxe ele, pediu exames, né? Para ver como estava o estado físico dele, já que é um jogador que já teve, sim, as voltas com lesões. E esses exames deram que ele estava, olha, zerado, tá? Sem problema nenhum. E há uma possibilidade, sim, dele já começar jogando. Comenta aí embaixo se você é favorável a isso. Claro que é um jogador que impõe muito respeito, né? No caso, ele vai estar substituindo o Tiquinho, né? E, enfim, vamos acompanhar, né? É uma possibilidade. Se ele não começar jogando, certamente poderá entrar no decorrer da partida. E o Botafogo, que hoje tem muitas opções, né? Vai levar uma equipe para São Paulo. Tem Diego Hernandes podendo entrar, Segovinha podendo entrar, Júnior Santos, Vitor Sá, Luiz Henrique, né? O próprio Janderson, né? Enfim, muitas possibilidades para Bruno Lage. E caso o São Paulo, de fato, mande uma equipe alternativa a campo, né? Isso que eu ia falar agora, o São Paulo, como eu disse, vive um grande momento, porém, na próxima semana, vai até Quito, o jogo que o Botafogo fez esse ano, contra a LDU, pela Sul-Americana. Tem altitude, vocês lembram bem, então é provável que o Dorival Júnior poupe alguns jogadores, né? Agora, quem deve começar jogando como titular, porque não jogou contra o Corinthians, é o James Rodrigues, né? Falamos tanto do James aqui no canal. O colombiano não está ainda na sua melhor forma física, tá? Ao contrário do Diego Costa, que tá voando, segundo informações. Porém, o James Rodrigues é um jogador de muita técnica, né? Já demonstrou isso até no jogo no Maracanã contra o Flamengo. Deu bons passes, enfim. Um jogador que o Botafogo já quis lá atrás, né? E agora tem que ficar atento. Não pode dar mole para James Rodrigues. Beleza, pessoal? Galera, já passamos 17 minutos. Tô ansioso para ver essa lista de relacionados do Botafogo. Só para a gente confirmar, né? Diego Costa e Gabriel Pires nessa lista, né? Eu confesso que eu até faltou voz, que eu gostaria do Diego Costa começando como titular, mas é óbvio que o Bruno Lage só fará isso se tiver absoluta certeza que o Diego Costa vai estar no ritmo, né, do jogo. E o Morumbi, que tem um gramado excelente, né? Vai ser um jogo 4 da tarde, ritmo, né? Apesar de que tem previsão de chuva lá em São Paulo, mas um ritmo acelerado, talvez não esteja tão quente assim. Vamos ver se o Diego Costa começa atuando e se ele aguenta também o ritmo da partida, beleza? Já que ele não atua desde maio. Galera, dá aquele like, compartilha, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho para receber informações toda vez que a gente colocar um novo conteúdo aí no ar. E também falando em lista de relacionados, hoje, 2 da tarde, lista do Fernando Diniz. Vamos ver se a gente tem fogão na seleção. Tem que ter, né? Seleção e fogão, para quem nasceu ontem, não sabe. É quase a mesma coisa, beleza? Tamo junto, valeu!